de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o tema dos reequilíbrios incompletos. O tema nunca foi tratado no mundo jurídico brasileiro, até que em 2015 eu escrevi um artigo sobre isso, notando que em muitos casos ocorria reequilíbrio econômico do contrato, mas não ocorria reequilíbrio financeiro. Em outros casos são bem mais raros, acontecia o reequilíbrio financeiro, mas não acontecia reequilíbrio econômico. Então, é uma tentativa de mostrar que quando se fala em equilíbrio econômico-financeiro, essas palavras têm sentidos independentes, elas significam coisas independentes, e o direito ao reequilíbrio envolve tanto o direito ao equilíbrio econômico quanto ao equilíbrio financeiro. Claramente, os nossos juristas, como pouca familiaridade com os temas econômicos e com os temas financeiros, em regra não percebem essa diferença, não percebiam essa diferença e, portanto, não tinham sequer condição de perceber que havia este problema dos reequilíbrios incompletos. Deixa eu explicar, então, o que são reequilíbrios incompletos. A melhor forma de explicar isso é por meio de exemplos. Vamos imaginar um contrato de concessão de uma linha de metrô que envolva tanto a implantação das obras civis, a escavação do túnel, a implantação das obras civis, quanto toda a implantação dos sistemas e operação do serviço de metrô, de transporte por metrô. Vamos imaginar uma concessão desse tipo em que o risco geológico seja alocado em sua maior parte ao poder concedente. Então, se o concessionário, ao longo da perfuração dos túneis, encontrar solo com a qualidade diferente do que estava estimado, por meio das sondagens que foram realizadas ao longo da elaboração do projeto, ele tem direito a obter um reequilíbrio, uma compensação pelos custos a maior que ele tiver quando precisar estabilizar, por exemplo, solo mole, solo com a qualidade diferente daquela que se estimava. Vamos imaginar esse cenário. E eis que o concessionário começa a realizar as obras. Vamos imaginar que o investimento desse concessionário seja de 5 bilhões, para realizar, para implantar a linha de metrô. E eis que lá para o segundo, terceiro ano de escavação, vamos imaginar que ele tenha 5 anos para disponibilizar o serviço. Lá para o segundo, terceiro ano, ele encontra uma área de solo mole e ele tem um custo adicional para implantar, para estabilizar o solo e para implantar, portanto, o túnel de metrô, um custo adicional de 500 milhões. Então ele tinha um investimento de 5 bilhões, ele teve esse custo adicional de 500 milhões e imediatamente, após estimar o quanto ele teria de custo adicional para estabilizar toda aquela área, ele entra com um pleito de reequilíbrio, porque o contrato aloca esse risco geológico ao poder concedente. Então ele entra com um pleito de reequilíbrio e o que acontece? O Estado, o poder concedente, diz que de fato ele tem direito a reequilíbrio, calcula o valor do reequilíbrio e resolve realizar o reequilíbrio por meio do aumento de prazo do contrato de concessão. Vamos imaginar que fosse um contrato de 25 anos de concessão, isso vai implicar, esses 500 milhões vai se traduzir no aumento de prazo desse contrato. Bom, qual é o problema que temos aqui? Vamos imaginar que esse concessionário
ele não tem capital próprio adicional para colocar no projeto, né? Ele não tem 500 milhões para colocar no projeto para compensar esse custo, que era o custo de investimento de 5 bilhões, passou a ser de 5 bilhões e 500 milhões. Ele não tem esses 500 milhões adicionais. Ele vai ao mercado financeiro e tenta obter financiamento adicional, mas ele também não consegue, né, porque o projeto está ali no momento em que ele está mais alavancado, né, ele fechou o financiamento no final do primeiro ano, financiamento de longo prazo, o projeto está extremamente alavancado, então nenhum financiador quer colocar 500 milhões adicional naquele projeto, ele não tem capital próprio para fazer isso. Vamos imaginar que fosse um período de crise financeira em que vários players do setor de infraestrutura não tinham capital próprio adicional para alocar, eles estavam com seus portfólios comprometidos e passando por uma situação difícil do ponto de vista econômico-financeiro e não tinha capital adicional para alocar. Então você tem um projeto que está equilibrado do ponto de vista econômico, porque foi feito o aumento de prazo, né, para viabilizar para reequilibrar o contrato, né? Foi feito o aumento de prazo, então, do ponto de vista econômico, se você olhar a taxa de rentabilidade do projeto, já houve ali, naquele plano de negócio, naquele fluxo de caixa para efeitos regulatórios, a compensação ao concessionário pelo aumento de custo que ele sofreu, né, por conta das questões de natureza geológica, né? Então já foi feito o aumento do prazo que lhe dá a compensação. No entanto, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista prático, falta ao concessionário 500 milhões para ele terminar o investimento, né? Vamos imaginar que esses 500 milhões que ele teve que gastar para estabilizar o solo ficaram faltando ao final, né? Ele não teve como colocar mais 500 milhões, como eu falei, ele não tinha capital próprio, ele não conseguiu financiamento, então ele vai chegar ao final do projeto faltando 500 milhões para concluir a linha de metrô, o que vai permitir, né, conclusão é essa que permite que ela comece a operar e comece a oferir receitas. Então, quando chegar nesse ponto, né, em que falta os 500 milhões, né, o capital dele vai terminar, ele vai se exaurir a sua capacidade financeira e vai ficar faltando 500 milhões para terminar, né, que foram os 500 milhões que ele teve que gastar para remediar o problema geológico. Então, ele está equilibrado economicamente, mas do ponto de vista financeiro ele não está equilibrado. Falta 500 milhões para terminar o investimento, para começar a operar o serviço. E o que é que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar. Ele vai quebrar por desequilíbrio financeiro, por insolvência, por incapacidade de obter os recursos financeiros para pôr a linha do metrô em operação. Então, do ponto de vista econômico, ele está equilibrado, né? Do ponto de vista financeiro, ele não está equilibrado e ele vai quebrar e não vai conseguir colocar a linha do metrô em operação por conta disso, né? Então, esse é o típico exemplo de situação em que o poder público fez o reequilíbrio econômico, né, do ponto de vista do fluxo de caixa regulatório, está tudo certinho, foi mantida a taxa de retorno por meio do aumento de prazo do contrato, mas ficou faltando 500 milhões, os 500 milhões que ele gastou adicionalmente, né, que ele teve que gastar, que ele teve que destinar a remediar os problemas geológicos, esses 500 milhões não foram repostos, né, seja por meio do financiamento, seja por meio de capital próprio, e por isso vai faltar 500 milhões para terminar essa obra, né? Então, esse é o típico exemplo de desequilíbrio, de reequilíbrio, né? De situação em que houve o reequilíbrio econômico, mas não houve o reequilíbrio financeiro, né? E por isso o concessionário vai quebrar, não vai conseguir colocar o serviço em operação. Bom, esse é um exemplo. O outro exemplo que eu queria dar é do oposto, né? Você ter um reequilíbrio financeiro, tá? Isso é bem mais raro, reequilíbrio financeiro, e não ter o reequilíbrio econômico.
Acho que um bom exemplo para isso seria uma hipótese em que o poder público ficasse responsável pela desapropriação, né, do site onde vai ser implantada uma linha de trem metropolitano ou um metrô de superfície, por exemplo, né? Vamos imaginar que, ciente da possibilidade de atraso, né, das desapropriações, o poder público, sabendo que ele muitas vezes atrasa na realização das desapropriações da área para a implantação da linha, ele prevê no contrato de concessão uma compensação, uma multa compensatória que ele tem que pagar ao concessionário, que seja suficiente, né, para remunerar o custo adicional que o concessionário tem por conta do atraso na desapropriação, né? Cada vez que você atrasa na desapropriação, que você não disponibiliza áreas onde deveriam ocorrer, onde deveriam começar a ser realizadas as obras, né, você termina modificando o plano de ataque da obra, a obra termina sendo muito menos eficiente do que ela era, e tem uma série de custos associados a essas ineficiências. Por exemplo, você aumenta o custo indireto da obra, né? Todo o custo de administração da obra, todo o custo de funcionamento da área administrativa da obra, esse permanece ocorrendo, né, durante um período em que você não está conseguindo cumprir o plano de ataque da obra da forma como estava previsto originalmente. Então tem um custo associado a você atrasar a obra por não ter disponibilizado as áreas para se fazer o plano de ataque eficiente, né, como estava planejado originalmente, né? Então vamos imaginar que a multa que o poder público colocou no contrato de concessão cobre esse custo, cobre perfeitamente esse custo do concessionário. Então o atraso que vai sendo realizado, o atraso do poder concedente em realizar a desapropriação, o concessionário é devidamente compensado por esse atraso. E com isso, o poder público entende, o poder concedente entende que o concessionário está reequilibrado, né? Reequilibrado porque estava prevista essa multa e esse era o meio de compensação do concessionário. O grande problema aqui é que essa multa só compensa o concessionário financeiramente, mas não compensa economicamente. Se você olhar o fluxo de caixa do projeto, né, e colocar dentro do fluxo de caixa do projeto o que está acontecendo, o evento que está acontecendo, que é o atraso na disponibilização das áreas para a realização dos investimentos, o que você vai perceber é que o fato de se atrasar a disponibilização dos terrenos termina atrasando a data de entrada em operação do projeto. E com isso a receita a ser recebida pelo concessionário é também atrasada, né? Esse atraso da receita faz com que a taxa de retorno esperada do projeto caia, né? Portanto, o projeto está equilibrado financeiramente na medida em que os custos adicionais que o concessionário tem pelo atraso na realização da desapropriação estão sendo compensados pelo pagamento em dia de uma multa prevista no contrato pelo poder concedente, né? Então ele está reequilibrado financeiramente. Mas do ponto de vista econômico, cada dia de atraso da disponibilização dos sites para a realização da obra, cada dia de atraso implica em atraso na percepção das receitas do concessionário e isso faz com que a sua taxa de retorno caia. Portanto, o projeto está desequilibrado do ponto de vista econômico, né? Sua taxa de retorno está sendo impactada, taxa de retorno esperada, estimada, está sendo impactada para baixo, né, por conta desse atraso, mas ele está reequilibrado do ponto de vista financeiro pelo pagamento da multa, que é uma multa, supondo que a multa é adequada para compensar todos os custos adicionais do concessionário. Então, você tem aqui um caso de desequilíbrio, né, de reequilíbrio financeiro, que não é reequilíbrio econômico, que não reequilibra economicamente o concessionário. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre a
a ocorrência de reequilíbrios incompletos, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu artigo sobre isso, que foi publicado em 2015, foi um artigo seminal, ninguém tinha falado sobre isso entre nós. E se você gostou do vídeo, por favor, dê o like. Eu lhe agradeço pela audiência e voltaremos falando de temas interessantes em breve, em temas interessantes do setor de infraestrutura.